Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Leandro Alves e estaremos estudando a revista O Verdadeiro Pentecostalismo da editora CPAD. Hoje nós vamos tratar da lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Sou grato a Deus por essa linda oportunidade que tenho de estar ministrando a palavra do Senhor, mais um estudo para a nossa meditação. E hoje nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo no plano da redenção. Esse projeto maravilhoso do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já trabalha desde o início da humanidade. Gênesis 1:2 relata que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso significa dizer que antes da humanidade existir, o Espírito Santo já estava se movendo, já estava se movimentando para esse plano belíssimo da redenção. Isso não quer dizer que o Espírito Santo é um ser criado, ou quer dizer que ele, a partir do momento em que existiu a humanidade, o Espírito Santo apareceu. Não, o Espírito Santo, ele também é um ser eterno, ou seja, não tem início nem fim. O Espírito Santo tem os atributos divinos. Ele é onipotente, poder sobre todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de tudo e ele também é onipresente e está presente em todos os lugares. As três pessoas da Trindade são coeternas e iguais entre si, mas em suas operações concernente à criação e à redenção, Deus o Pai o planejou a criação de tudo. Deus o Filho executou o plano e o Deus Espírito Santo vivificou e ordenou, pôs tudo em ação. Significa dizer que o Pai domina, o Filho realiza, o Espírito Santo vivifica e sustenta. E nesse plano nós vemos uma extrema harmonia e organização do plano, do projeto divino. Pois João 14,16 diz: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus, quando está falando de um outro Consolador, está dizendo, está vindo alguém da mesma espécie, ou seja, da mesma, que continua o trabalho, que continua a realização, que vai tocar o projeto que foi escrito na eternidade concernente à salvação da humanidade. E aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo abre a porta da salvação, nos trazendo uma redenção. E, aliás, o que é redenção? É libertação garantida pelo pagamento de um resgate, entrega, libertação. Essa palavra está ligada diretamente a um conquistador libertando um prisioneiro, um mestre resgatando um escravo, redenção de um domínio estrangeiro. É o preço que o Senhor paga para libertar um escravo. E nós sabemos que o preço que foi pago foi o sangue vertido na cruz do Calvário. Paulo escreve em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, em quem também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da progressão de Deus,
para louvor da sua glória. Penhor, direito real que vincula coisa móvel ou imobilizável a uma dívida como garantia do pagamento da mesma. O Espírito Santo investido em nós é o título de Deus para nos possuir inteiramente e eternamente. O Espírito Santo como uma promessa. O Espírito Santo, ele está presente desde o início da humanidade, como nós falamos. E Ageu, capítulo 2, verso 5, diz que segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habitava no meio de vós. Não temais. Essa palavra corrobora que o Espírito Santo estava na peregrinação do povo no deserto. O Espírito Santo estava presente no início da humanidade, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo presente convencendo o homem do pecado, Salmo 51, 11, quando Davi fala, não retire de mim o teu Santo Espírito, ou seja, o Espírito Santo trazendo a consciência do seu pecado, dos seus erros, dos seus delitos. E o Espírito Santo está de forma atuante, também trabalhando para o advento de Jesus Cristo na terra. É Ele quem está trabalhando para a chegada do Messias. E Joel 2:28 começa a falar sobre a promessa da efusão do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo sobre toda a carne. E por que Joel vai falar que haveria um tempo que o Espírito Santo seria de forma abundante sobre toda a carne? Pois na antiga aliança, o Espírito Santo descia em pessoas específicas, como Bezalel, na construção do tabernáculo, Êxodo 31, do 3 a 5. Na vida de Sansão, capítulo 14, 6, o Espírito Santo desceu sobre a vida de Sansão, dando-lhe força, inteligência, estratégia. Então nós podemos ver que o Espírito Santo ele vem trabalhando ao longo da era do Antigo Testamento. E Jesus, no texto de João, capítulo 16, verso 7, diz que convém que eu vá. Ou seja, Jesus está dizendo, eu preciso ir para que o outro Consolador possa descer, possa vir e continuar esse trabalho, vinculado à obra expiatória do Calvário. Então Jesus, pós-morte, ressurreição, e aí Jesus deixa as últimas instruções para os seus discípulos e avisa, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, a preparação para que esse momento acontecesse após a subida de Jesus. O Espírito Santo, ele desce. E aí, entramos no tópico 2, que fala sobre o Espírito Santo consola e ensina. E cabe ressaltar que o nome atribuído para o povo de Israel na Bíblia não é simplesmente um nome aleatório, mas são nomes dados com o seu sentido literário. O Espírito Santo, o Consolador, significa dizer que não é simplesmente um nome, mas sim um exercício empregado na pessoa do Espírito Santo. Ele de fato faz o que se refere. O Espírito Santo, ele consola, ele traz paz ao coração. E mais do que nos consolar na nossa tristeza, ele também nos leva à vitória sobre o pecado e sobre a tristeza. O Espírito Santo habita em nós para completar a transformação que iniciou no momento da nossa salvação. O Espírito Santo não é uma ação de Deus, um sopro, um vento, o fogo, mas sim ele é o próprio Deus, pois é ele que nos vivifica, ele nos acompanha, é ele que está próximo de nós, ele tem uma escuta ativa, ou seja,
Ele ouve as nossas orações, os nossos gemidos, e Ele participa ativamente dentro dos nossos processos de lutas e dificuldade, nos trazendo conforto, nos trazendo paz, nos trazendo uma direção para que nós venhamos continuar caminhando e rompendo mediante as dificuldades. O Espírito Santo, ele é o nosso ensinador, é Ele que é o nosso guia, o nosso tutor, o nosso orientador, o nosso doutrinador. E falando sobre o guia, é Ele que pega pela mão e nos conduz nessa trajetória na terra até em direção ao céu. Então, nós não estamos perdidos nessa terra se nós tivermos o Espírito Santo como nosso companheiro de jornada. Porque se nós dermos liberdade ao Espírito Santo para agir na nossa vida dia após dia, Ele pegará na nossa mão e nos guiará para chegar até o fim da jornada. Nós vemos muito claro um exemplo em Atos 10, quando Pedro é guiado até a casa de Cornélio. Isso é muito lindo, que ninguém contou para Pedro aonde Cornélio estava e o que estava fazendo, mas o Espírito falou a Pedro e orientou, instruiu tudo quanto ele tinha que fazer. O Espírito é o nosso tutor. O Espírito é o nosso ajudador. Isso não significa dizer que ele vai fazer tudo quanto nós precisamos fazer. Não. Quando nós precisamos nos libertar de algum mal, quando nós precisamos mudar a nossa rota de vida, o Espírito Santo não vai fazer nada em nosso lugar. Ele vai abrir a nossa mente, vai nos orientar e vai nos ajudar a tomar uma rota necessária. O Espírito Santo, como ajudador, ele nos ajuda a compreender todas as verdades escritas na palavra de Deus, toda a instrução deixada por Jesus. E como diz o texto em João 14, 26, é Ele quem nos lembra de toda a palavra. Ou seja, Ele nos ajuda a lembrar, Ele nos ajuda a entender qual é a rota que o cristão precisa seguir. E aí chegamos na parte, no tópico 3, no qual o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Em João, capítulo 16, versículos de 7, 8, 9 e 10. E convencer do pecado. Convencer é persuadir. É o Espírito quem trabalha com persuasão. É como se fosse um antivírus, né? O Espírito Santo é como se o nosso antivírus no nosso corpo, que ele vai girando e vai mapeando tudo em que está de errado, tudo que está fora do contexto, toda coisa que está desalinhada do propósito de Deus para a vida do crente. Então ele começa a fazer o seu rastreio e nos mostrar que precisamos mudar. E aí o poder de convencimento do Espírito Santo entra ativamente na nossa vida, trabalhando e nos mostrando o que precisa ser mudado e o que precisamos lançar fora da nossa vida, da nossa prática diária e conduta cristã. Quando falamos convencer do pecado, o Espírito Santo ele desmascara e reprova a incredulidade e o pecado, a fim de despertar a consciência da culpa e a necessidade do perdão. Isso constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí, estando convencido, entra a justiça. O Espírito Santo convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus, que nos torna consciente do padrão divino da justiça de Cristo. E esse padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado. E a pessoa recebe poder para vencer o mundo. E ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode revelar a uma pessoa que a sua condição de justa diante de Deus não depende das boas obras, mas
da morte de Cristo na cruz do Calvário. E é aí que o nosso Consolador, o Espírito Santo, nos leva até o nosso advogado, que está à destra de Deus e também intercede por nós. Ele nos convence do juízo, porque Jesus estava falando a respeito disso, da derrota de Satanás, que era uma forma de juízo e não simplesmente uma vitória aleatória. A cruz foi o julgamento divino contra este mundo. A cruz foi uma demonstração da verdade de que o poder de Satanás sobre a vida dos homens foi destruído e de que sua completa ruína foi decretada, como diz Hebreus 2:14 e 15. Satanás foi julgado no sentido de que perdeu a grande causa, de modo que já não tem mais direito de reter os homens em escravidão, como seus súditos. Cristo, com sua morte, resgatou todos os homens do domínio de Satanás, e estes devem aceitar a sua libertação. Os homens são convencidos pelo Espírito Santo de que, na verdade, são livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8:36. E essa liberdade nos garante que nós não estamos mais debaixo do jugo do tentador. Não são mais obrigados a obedecer, pois agora são súditos leais a Cristo, servindo voluntariamente no dia de seu poder. Porém, devemos estar alerta porque o diabo não para. Apesar de ele estar lutando uma batalha que já está perdida, pois ele já foi julgado, ele ainda continua trabalhando para arrebatar muitos adeptos, induzir muitas pessoas a ir para a perdição. Mas louvado seja o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que cooperam, trabalham em forma única para nos guiar, para nos conduzir e para que nós venhamos chegar até o céu de glória. Que Deus possa te abençoar com esse estudo, com essa palavra. E eu gostaria de pedir aqui, convidar a você a seguir as nossas redes sociais no Instagram, @crentedocente, e também no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente. E não esqueça de ativar as notificações no canal do YouTube Crente Docente. Que Deus te abençoe. Amém.